Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo nós vamos falar alguns conceitos fundamentais da genética. Então, por que você já se perguntou por que pai e mãe têm filhos que são parecidos, têm características semelhantes? Você já também pensou de que forma que os organismos transmitem essas características para os seus filhos? Então, nós vamos começar a entrar no assunto que é a genética. E aí nós vamos entender todo esse, por que acontece essas coisas. Então, o que é DNA? Qual que é a importância do gene? DNA é aquela informação que está lá na nossa célula. Nós temos a célula, lá na célula nós temos o nosso DNA, que é o nosso material genético. Nós ganhamos de quem? Nós ganhamos dos nossos pais. Então, o nosso pai e a nossa mãe, eles dão os genes dele para formar a gente, para formar os indivíduos. Então, é a partir do DNA, né, que vão formar as características dos seres vivos. Quem dá o formato é o gene. Então, nós temos o DNA e o pedacinho do DNA que vai dar as determinadas características é chamado de gene. E nós podemos ver genes na genética ou na citogenética. O que são alelos? Quando nós ganhamos os genes dos nossos pais e das nossas mães, nós ganhamos gene lá. O gene, por exemplo, para fator RH, ou positivo ou negativo. Nós ganhamos o gene fator RH. Ele pode ser positivo ou negativo. Então, o gene é o RH, é a característica. E o alelo é a variação dessa característica, né? O positivo e o negativo. Então, gene é uma parte do DNA. E alelo é a variação desse DNA. Observe aqui na tela, em verdinho, por exemplo, o gene da cor do olho, ele fica nesse local. Mas ele pode ser, quanto mais melanina, mais escuro. Quanto menos melanina, mais claro. Então, esses alelos, eles podem ser dominantes ou recessivos. O que é o dominante? Lembra do fator RH que eu falei? Nós sabemos que o fator RH positivo é dominante. Então, por exemplo, eu ganhei do pai e da mãe. Se eu ganhei um dominante, não importa se eu ganhei os dois dominantes, tanto do pai quanto da mãe. Se eu tiver um dominante só, é aquela característica que vai ser expressada. Então, ganhei do pai e da mãe os dois dominantes, vai ser o sangue positivo. Ganhei um dominante recessivo, vai ser o sangue positivo, porque ele é dominante. E o recessivo vai determinar a característica somente se não tiver o dominante. Então, ele precisa estar em homozigose, precisa ter do pai e da mãe. Dominante não é aquele que tem maior número na população, simplesmente é aquela que vai ser copiada aquela característica. Olha, homozigoto, então quando nós temos os alelos, nós temos homozigoto ou heterozigoto. Homozigoto, quando eu ganhei dos pais, e tem os dois lados iguais, mesma característica. A gente chama o gene por uma letra do alfabeto, então se ele é dominante vai ser Azão, Bzão, Czão, né, por exemplo. E o heterozigoto, quando eu tenho do pai uma característica, da mãe a outra, né? Então ele vai ter o gene para fator RH, mas ganhei do meu pai o dominante e ganhei da minha mãe o recessivo, então é heterozigoto. Onde que estão os alelos? Eles estão localizados, o endereço deles é chamado de locus. Então, qual é o endereço desse gene? Está lá no locus. Quando eu tenho em plural, ele é chamado de loci. O que é o cromossomo, você lembra? Então, nosso DNA, ele não é uma única fita contínua assim. Ele é dividido em pedaços menores. Esses pedaços são chamados de cromossomos. Cada espécie tem o seu número de cromossomos. Nós, seres humanos, temos 46 cromossomos, 23 pares, né, de cromossomos. E cada cromossomo tem o seu formato, né? Ele pode ser com o centrômero bem no meio, pode ser o metacêntrico, submetacêntrico, acrocêntrico e telocêntrico. Os cromossomos homólogos, quando nós ganhamos o nosso DNA do nosso pai e da nossa mãe, o cromossomo número 1 da nossa mãe vai se parear, vai ficar do ladinho do cromossomo 1 do pai. O 2 da mãe com o 2 do pai, o 3 da mãe com o 3 do pai e assim por diante. Então, é isso que a gente chama de cromossomos homólogos. Eles fazem par, né, o outro cromossomo. Então, nesse vídeo, nós falamos sobre alguns conceitos de genética. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!